Oi, pessoal, tudo bem? Vamos estar falando um pouquinho, dando continuidade aos estudos sobre a Europa no século XIX, falando mais especificamente da Inglaterra e da França. Os temas que serão abordados nessa aula serão Segunda Revolução Industrial, suas características e atuações, Era Vitoriana, Inglaterra no século XIX, o movimento e a luta do proletariado e a França no século XIX. Esses serão os contextos específicos que vamos estudar e é importante que a gente tenha essa relação através do desenvolvimento industrial e econômico e os conflitos que vão estabelecer entre os estados. Vimos a formação de grandes estados como a Alemanha e a Itália. Isso vai gerar um processo de conflito e de rivalidade entre os próprios estados europeus. Vimos também as construções nos projetos políticos como o nacionalismo, as doutrinas socialistas e o liberalismo, que serão grandes fatores que nortearão as mobilizações e acontecimentos históricos ao longo aí do século XIX no contexto da Europa. O século XIX ele foi de bastante conflito, de grandes turbulências no contexto europeu. A gente veio vendo aí guerras, formações de estados fortes, e isso vai fazer com que haja um processo de migração significativo, Então, bastantes pessoas sairão aí do território europeu se deslocando para a América do Norte e também para a América do Sul. Isso vai favorecer aí uma linha de imigrações, essas rotas, de imigrantes do século XIX e início do século XX, como coloquei aí no mapa. Acho que legal dar uma olhadinha com mais calma, mas para a gente ver que esse contexto de conflito, europeu e esse acirramento de rivalidades entre os estados vai fazer com que haja um deslocamento populacional e direcionando essas pessoas para a América do Norte e para a América do Sul. Falando um pouquinho de Segunda Revolução Industrial, a gente tem as grandes transformações, eletricidade, transformação do ferro em aço, indústria automobilística, de avião, telefone e a indústria química. Essas são as grandes acontecimentos no quesito das indústrias que farão parte e atuarão no contexto aí da Segunda Revolução Industrial. Como desenvolvimento dessa segunda revolução, a gente vai ter o Fordismo, Acredito que vocês viram também bastante sobre isso em geografia, que é a indústria automobilística desenvolvida por Henry Ford no contexto estadunidense. E aí a gente vai ter uma maior especialização do trabalho, a produção em série, através das linhas de montagem. Então, através dessa divisão do trabalho, os trabalhadoras e trabalhadores, eles ficam especializados em determinado tipo de montagem, e aí a gente vai ter toda essa produção que vai ser colocada aí através do Fordismo. O Fordismo ele vai ter uma alta integração, um alto desenvolvimento através de uma linha teórica chamada Taylorismo. E aí o Taylorismo ele visava esse aumento da produtividade por meio aí dessa divisão, do aumento, desse fracionamento das etapas de trabalho. Isso faz com que o trabalhador se especialize em determinado tipo de trabalho e faça essa tarefa em menor tempo possível. Então, quanto mais aprimoramento acontece desse tipo de trabalho, é visado que o trabalhador gaste menos tempo com isso. Um grande exemplo dessa produção da indústria e cultural é o filme Tempos Modernos. Depois a gente pode estar vendo e discutindo mais sobre ele, que passa aí no contexto estadunidense de 1830, mostrando aí essa linha de produção, o protagonista ele acaba se tornando aí de uma forma alienada, porque esse excesso de cobrança e de trabalho coloca aí em situações bastante difíceis, ele se torna um ser alienado do processo de trabalho como um todo, e a gente tem a intensificação cada vez maior, a cobrança que se coloca aí frente a esse processo de trabalho, com o intuito de aumento da produtividade e da lucratividade, consequentemente, e em menor tempo possível. E aí, falando agora do contexto
da Inglaterra, a gente viu inicialmente que a Inglaterra ela é a pioneira no processo de Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial já acontece em outras localidades, né, fora do contexto inglês, mas é a Inglaterra que é a protagonista como maior potência mundial no século XIX. Ela continua sendo uma grande influência econômica e industrial, né, por mais que as revoluções industriais, né, já aconteçam em outras localidades. O seu poderio, né, industrial e da marinha mercantil é bastante significativo, e isso foi construído ao longo do seu processo histórico. A gente já viu, né, o desenvolvimento da marinha inglesa e as suas atuações. A adoção massiva das práticas liberais. Então, como projeto político e econômico, a gente vai ter a adesão alta do liberalismo. E, por outro lado, em contrapartida, como a gente também viu nas outras aulas, as organizações trabalhistas se formam, né? As trade unions, aí como os embriões das organizações de trabalho, né? Embriões aí do que foi o movimento sindical. Então, a gente tem contradições históricas bastante significativas no quesito de que, né? Como maior potência mundial, por outro lado, a gente tem uma camada populacional que vai se colocar, né, vai se organizar, classe trabalhadora que se organiza, reivindicando melhores condições de trabalho, melhores aí condições e participações nessa sociedade. Então, a gente vai ter todo esse processo de desenvolvimento industrial e também de participação em contrapartida, né, participação da classe trabalhadora. Com isso, a gente vai ter várias mobilizações, várias organizações vão tentar elaborar e reivindicar, né, questões que visem, através da Carta do Povo, questões que visem o sufrágio universal, então a participação política, independente da renda, né, o fim do voto, o voto secreto e o fim do critério censitário, que era o critério por renda, que limitava muito a participação política, tanto para votar quanto para ser votado, e também a remuneração dos parlamentares e que acontecesse eleições parlamentares também anualmente. Então, essa Carta do Povo, aí, através da mobilização das organizações operárias, de trabalhadoras e trabalhadores, a gente vai ter o estabelecimento de várias reivindicações aí que vão colocar maior adesão dessa população às participações políticas e sociais. O movimento cartista também foi um movimento aí de mobilização da luta, né, da classe operária e trabalhadora. A gente vai ter a questão de regulamentar esse trabalho infantil, né, que até então era realizado intensamente, a questão do trabalho feminino também, a permissão aí de políticas e jornadas de trabalho, né, diminuição da carga horária de trabalho. Esse marco, né, esse movimento cartista, ele foi bastante importante porque ele foi um marco dessa organização de trabalhadoras e trabalhadores e que coloca frente aí a todas essas contradições que se apresentam, contradições históricas que se apresentam nesse alto desenvolvimento industrial e mercantil no contexto inglês. Mas aí como, né, resultados de todos esses movimentos e reivindicações e lutas, a gente só vai ter os desdobramentos mais efetivos de tudo isso, aí já chegando na segunda metade final do século XIX. Então, só em 1867 que a gente vai ter a ampliação do direito do voto, exceto ainda para trabalhadores industriais mais pobres. Em 1880, os sindicatos, né, reconhecidos oficialmente. E aí, com a criação do Partido Trabalhista dos Trabalhadores Inglês e depois, né, com a intensificação das lutas políticas através do partido, a gente vai ter o sufrágio universal, né, que é a colocação do voto aí para todas as pessoas em 1918, né? E aí a gente também tem a questão da luta das sufragistas, né, feministas no contexto inglês. Então, o movimento da participação feminina e a reivindicação, né, de participação política das mulheres já se fazia presente aí ao final do século XIX, e aí é só em 1918, já no contexto, né, de guerra, que a gente vai ter o sufrágio universal e com participação das mulheres. Então, mulheres a partir dos 30 anos já poderiam votar. Isso foi uma conquista bastante significativa que a luta, né, das sufragistas e o movimento feminista nesse contexto europeu já repercute grande parte da Europa, não só na Inglaterra, e aí a gente tem como resultado, já no século XX, o sufrágio universal que se estabelece aí para homens e mulheres.
O movimento operário, a gente vai ter o movimento operário acontecendo na Europa como um todo. Vimos as doutrinas socialistas, as influências do Karl Marx, né, e dos outros pensadores que vão pensar o movimento socialista e a luta de classes, né, as lutas do proletariado e a sociedade burguesa aí que se estabelece gradativamente com o liberalismo e com as práticas do capitalismo industrial. Então a gente vai ter várias organizações e uniões, né, que vão tentar ligar as correntes operárias de todas as localidades, assim, da Europa. Então o primeiro momento foi essa primeira Internacional dos Trabalhadores, e eles queriam mesmo essa tomada do poder internacional porque eles visavam a atuação de várias correntes, né, de várias organizações do contexto europeu, né, não só exclusivamente em uma localidade. Essa primeira acontece em Londres e a gente vai ter outros movimentos em outras localidades europeias, mas que visando aí uma adesão conjunta desse movimento operário. Depois a gente vai ter a segunda internacional, né? E aí a gente vai ter alguns conflitos, né? Porque vão ter participações de cunho mais reformistas, mais moderados, outros que vão contra essa atuação mais moderada dos partidos, né, socialistas e tudo mais. Mas aí é para a gente ter uma noção de como que esse movimento operário ele vai ganhando cada vez mais força até culminar na terceira internacional, que é já no contexto de Revolução Russa, né, no contexto aí da Rússia, e a gente vai ter cada vez mais, né, uma adesão maior sobre a luta operária, sobre o movimento aí da classe trabalhadora, muito voltada, né, inicialmente para a construção do que foi as doutrinas socialistas e os seus aprimoramentos e modificações ao longo dos anos no contexto europeu. Isso vai influenciar, né, o mundo inteiro posteriormente. E aí na França do século XIX, a gente vai ter um movimento pós, né, Napoleão, a gente vai ter a volta aí dos Bourbons, né, o Luís XVIII, que tinha representação, né, da família Bourbon, que foi um dos reis que foram guilhotinados, o auge o apogeu, né, e o declínio do absolutismo, como a gente viu, né, depois a gente temos a Revolução Francesa, e aí volta os Bourbons, depois da queda do Império Napoleônico, o Luís XVIII. A gente vai ter uma tentativa, né, de restauração das atuações absolutistas, e isso vai ser muito influente através do Congresso de Viena e da Santa Aliança, que tentavam restaurar monarquias, como a gente veio, né, discutindo aí nas últimas aulas. E aí o que acontece, né, com o governo do Luís XVIII, a gente vai ter um movimento bastante elitista, vai tentar aí atuar entre os absolutistas e os liberais, o voto censitário, cercamentos de direitos e de liberdade. Então, aqueles princípios da Revolução Francesa vão ser bastante colocados em negligência nesse momento, né? O medo de repercussão cada vez maior disso vai se fazer presente na atuação desses governantes políticos. Depois do Luís XVIII, a gente vai ter o Carlos X. E aí a gente vai ter uma atuação mais severa e mais arbitrária com Carlos X. Uma centralização política maior em sua figura, né, tentando voltar realmente com as características do absolutismo, o reestabelecimento de privilégios da nobreza e do clero, e isso vai ser foi uma marca muito forte na Revolução Francesa, como vimos, né, essa estrutura, essa sociedade de privilégios que se estabeleceu lá. Então aqui a gente tem praticamente uma alusão ao que foi o absolutismo, e isso vai gerar uma instabilidade e um conflito na sociedade francesa muito forte. Além disso, vai controlar a imprensa, vai controlar a população e a política. Isso vai fazer com que haja mobilizações em inúmeros grupos sociais no contexto francês. Como resultado, a gente vai ter a Revolução de 1830. E aí eu coloquei a famosa, né, obra do Delacroix, que é A Liberdade Guiando o Povo, né, de 1881, que mostra a adesão de vários grupos sociais, né, crianças, liberais, camponeses, trabalhadores, que vão se reunir contra essa atuação, né, arbitrária do Carlos X. Então, a Revolução de 1830 ela reúne vários setores da população, vários grupos políticos, em busca aí da liberdade, representando também pelos ideários da Revolução Francesa. Isso foi bastante importante, foi bastante simbólico tudo isso, né? E a gente tem aí como uma representação uma mulher que está com seus seios, né, de fora, e isso mostra um quesito de liberdade, né?
colocação aí da sociedade francesa como autônoma e que busca os princípios lutados, né, através da Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade. Como resultado também a gente vai ter o Carlos X, ele vai abdicar do trono, né, ele vai e com isso vai sepultar todas aquelas intenções, né, de restaurações do Congresso de Viena, dos sistemas absolutistas. Como resultado também a gente vai ter o avanço da burguesia liberal. Lembrando que a burguesia liberal é o que mais faz, né, tem uma adesão maior participação de tudo isso, por mais que haja, né, diversos setores da população, a burguesia ainda tem um poder maior de participação diante de tudo isso, e ela que conduz aí basicamente os resultados mais significativos para esse setor da população. A Revolução de 30, ela foi basicamente, né, liderada e teve um resultado mais efetivo para a burguesia liberal, e a gente vai ter, após, né, a queda do Carlos X, o Luís Felipe de Orleans, né, que vai ser considerado como um rei burguês. Vai ter uma adesão muito forte à burguesia e à aristocracia francesa. Ele vai inspirar as questões nacionalistas, que já estavam bastante presentes no território europeu como um todo. E aí a gente vai ter, inicialmente, né, vai começar um processo de submissão à Constituição, fortalecendo o legislativo, e depois ele começa a atuar arbitrariamente também, com um autoritarismo cada vez maior. Então vai ter um autoritarismo crescente. Isso vai limitar, né, a participação política, coloca limite aí na questão do voto, né, limite censitário para o voto. Então você tem uma parcela da população, né, com poder aquisitivo, que somente essa parcela da população pode ter participação política. Então, inicialmente, Felipe, ele se coloca muito, né, adepto a questões aristocráticas e liberais, e depois ele começa com a atuação autoritária, né, dando aí também contradições históricas, né, na sua atuação política, o que vai fazer com que haja mobilizações também não só, né, da burguesia liberal, mas também, principalmente, da classe operária, que está aí na submissão de toda essa organização liderada por uma aristocracia e por uma alta burguesia. O que a gente vai ter é a Primavera dos Povos, né? Esse movimento que começa aí na França inicialmente, em 1848, e aí a gente vai ter um movimento revolucionário que vai ter a participação de vários grupos populacionais, operários, liberais, os bonapartistas, que viam agora, a gente vai falar agora da figura do Napoleão Bonaparte, Napoleão III, né, que foi o sobrinho de Napoleão Bonaparte. E aí vai ter essa camada de grupos populacionais que vão ser os bonapartistas e os bourbonistas, que vão querer a volta dos Bourbons. Então vão ter vários fragmentos da sociedade, vários grupos aí que vão participar dessa Primavera dos Povos, e que eles exigiam, né? Eles exigiam essa ampla reforma eleitoral, essa participação nessa liberdade política, esse liberalismo, né, que se instaura, né, no quesito econômico, político e social no contexto da França, mas no contexto da Europa como um todo. A gente vai ter inicialmente uma repressão muito grande. Então o que o Felipe vai fazer com que a Guarda Nacional, né, atue junto em favor à repressão, a essa ação repressiva, mas depois a própria Guarda Nacional se une ao levante popular, ao levante dessa participação, né, não só popular, mas também de liberais e de outros grupos, e ele acaba abdicando, né, como fim aí desse processo revolucionário. Mas a gente está falando do contexto francês. A Primavera dos Povos, né, o que significa primavera é um renascimento, né, uma atuação aí de colocar novos horizontes, né, novas modificações e estruturas políticas em determinado período histórico, né? A gente não tem esse movimento somente aqui, né, de primavera. Aconteceram outras primaveras ao longo da história, Primavera dos Dentes, Primavera Árabe, recentemente. Então, o que basicamente representa tudo isso, né? São novas articulações políticas e sociais que
os revolucionários visam, né, reivindicam. Então a gente tem tudo isso acontecendo e vai ter grandes repercussões na Europa como um todo. A gente pode estar mais falando especificamente da atuação de tudo isso, acredito que não vai dar tempo de estar falando, mas a gente vai ter muitas consequências, né, e muitas repercussões na Europa, que foi conhecido como Primavera dos Povos. E aí, quando, né, a gente tem a abdicação do Felipe, a gente vai ter o governo provisório e o estabelecimento da Segunda República na França. Então, vão ter algumas mudanças no contexto francês. O fim da pena de morte, o sufrágio universal masculino, né, direto e secreto, e a intensificação dos conflitos entre a burguesia e o proletariado. Porque basicamente o que vai acontecer é que, por mais que houve, né, a atuação da classe trabalhadora, elas não vão ser as reivindicações e a atuação no quesito político não vai ser atendida. Então, o acirramento entre a burguesia e o proletariado ele se intensifica e a gente vai ter uma atuação extremamente violenta, vão ter mais de 10 mil fuzilados, então vai ser uma repressão muito grande, sobretudo na classe operária. Então, a gente vai ter todo esse estabelecimento da Segunda República e esse conflito cada vez mais acirrado entre a burguesia e o proletariado nesse contexto aí de Primavera dos Povos. O que vai acontecer é que Luiz Bonaparte, né, a gente vai ter uma liderança nas assembleias constituintes francesas da burguesia. Então, por mais que houvesse, né, a participação e a luta da classe proletária nas assembleias constituintes, a burguesia acaba tomando a liderança, né, a alta burguesia francesa. E o que vai acontecer é que através dessa liderança das assembleias constituintes, a gente vai ter a eleição e a colocação do Luiz Bonaparte como presidente em 1848. Então ele é eleito aí por conta dessa liderança burguesa. E aí a ala, né, dos bonapartistas acaba liderando esse movimento. E o que acontece, né, no governo de Luiz Bonaparte, a gente vai ter muitas modificações, né? A gente vai ter o ideário, né, da sua atuação política é que houvesse a unificação do país e do poder nacional. O Luiz Bonaparte ele acaba também representando o que foi, né, o governo e o império do Napoleão, que foi o seu tio, né? Então a gente sabe que no começo do Império Napoleônico a gente tinha uma adesão muito forte, né, da população francesa, a gente tinha todo o simbolismo do que foi Napoleão Bonaparte, e isso acaba repercutindo na sua imagem. Acontece que o Luiz Bonaparte ele vai estabelecer um golpe, então ele vai fechar a Assembleia Constituinte, a participação, né, das vários grupos, principalmente da burguesia, e aí a gente vai ter o estabelecimento de uma ditadura, né, ele estabelece um golpe, e aí esse movimento foi conhecido como 18 de Brumário, né, o golpe de 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, que o Marx vai acabar teorizando e vai fazer várias construções teóricas, né, sobre o Estado francês, construções bastante interessantes nesse processo aí de golpe na França. Vai acontecer que ele vai centralizar o poder e vai fazer com que a França aí da Segunda República se direcione para o Segundo Império. Segunda República, por quê? Né? A gente viu um momento de Segunda República aí durante a Primavera dos Povos, porque a primeira foi estabelecida com os jacobinos, lá no processo de Revolução Industrial. E aqui a gente vai ter o Segundo Império. O primeiro foi com Napoleão, né? E o Segundo Império aí com Napoleão III. Então ele se torna cônsul francês, centralizando o poder em sua imagem, né? Assim como foi o seu tio Napoleão Bonaparte. Isso, a história, né, ela tem muitas simbologias e muitas cargas, né, que podem aí trazer várias alusões dependendo do contexto histórico do que já foi vivenciado. E aí a gente vai ter, por outro lado, né, essa centralização política, estabelecimento desse golpe, a gente vai ter uma modernização e um desenvolvimento econômico e cultural da França muito, muito significativo nesse primeiro momento, né, de atuação aí do governo do Napoleão Bonaparte. É nesse momento que a gente tem a construção dos boulevards, das grandes ruas largas para que haja uma vista, né, e a atuação de carros e um desenvolvimento bastante cultural, né, do que foi Paris e do que
foi construído arquitetonicamente, culturalmente, né, a sociedade francesa da época. Isso vai ser bastante interessante, esse processo aí de modernização e desenvolvimento aí no Segundo Império do Napoleão III. Como política expansionista, a gente vai ver que vai ter atuação imperial. Quando estivermos falando de neocolonialismo, vamos ver a atuação imperial da França nos contextos do continente africano e do sudeste asiático. Então vai ter uma atuação imperialista bastante significativa, não só, né, nesses contextos, mas também no México. Então ele vai invadir o México, vai colocar um representante político no contexto mexicano. Isso vai dar várias revoltas. Essa atuação do México também vai acabar mobilizando guerrilhas mexicanas e vão ir contra e vão conseguir vencer essa atuação francesa. Isso vai enfraquecer economicamente a França. Vai também ter a Guerra Prussiana, como a gente falou, né, Franco-Prussiana. E a França vai perder, né, pagando indenizações para o que se formou, né, que foi a Alemanha. A Alemanha vence a guerra e aí exige indenizações e a França perde territórios, os ricos territórios da Alsácia-Lorena. E aí a gente vai ter a queda do Segundo Império e o estabelecimento da Terceira República. Então, através dessa política, né, expansionista e a atuação de vários conflitos que a Europa estava passando nesse momento, a gente vai ter a queda aí do Segundo Império. Mas é importante que a gente se atenha, né, a essa participação da alta burguesia, né, que faz alianças aí inicialmente com a aristocracia e mobiliza o que foi as revoluções de 48, né, o que foi também as revoluções de 30, uma alta adesão de lideranças burguesas que levaram aí ao estabelecimento de um golpe, a formação de um segundo império na França e posteriormente a queda desse segundo império, acirrando aí os conflitos ainda entre os países, que a gente vai ver que vai ter um grande revanchismo entre a Alemanha e a França. Pós aí, né, a queda do Império, do Segundo Império, a gente vai ter um movimento bastante interessante que vai ser a Comuna de Paris. Foi o contexto histórico onde se estabelece aí e institui o regime socialista, né, o primeiro regime socialista na Europa. Então a gente vai ter cerca de 70 dias onde os operários, ele tomam a capital. A gente tinha uma participação operária muito forte em Paris, né? Então a gente vai ter a atuação desses operários na capital francesa, e aí eles conseguem pela primeira vez na história da Europa instituir o regime socialista. Aí durante 70 dias a gente vai ter um governo socialista na França, o evento que ficou conhecido como Comuna de Paris. Durou cerca de 70 dias, né? Foi um evento historicamente rápido, mas resultou aí em processos bastante violentos, né? Com mais de 20 mil mortos. Aqui eu coloquei uma foto que representa esse movimento. Eles tinham várias barricadas, a questão da participação operária e dessa adesão aí à luta da classe trabalhadora foi bastante significativa e teve bastante repercussão aí ao longo do século XIX, não só no contexto francês, mas no contexto da Europa como um todo, né? Visto que a gente tem um embasamento teórico bastante grande e influente, que foi os desenvolvimentos do socialismo, e aí a gente tem também as contradições históricas que se estabelecem através também do desenvolvimento, como a gente viu, do liberalismo e do capitalismo industrial. É isso, gente, a gente pode discutir mais aí, né, nos plantões e nos encontros, é bastante coisa mesmo, mas aí eu consegui tentar elencar aí os principais pontos desse contexto europeu no século XIX.